Olá pessoal, meu nome é Alan e esse é o Política do Amanhã. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o nosso objetivo aqui é o de mapearmos possíveis aprendizados que nós podemos tirar dessa crise planetária de 2020. Temos a impressão aí que foi para que nós refletíssemos um pouco sobre a necessidade de mudarmos os nossos comportamentos e as nossas ações que essa quarentena serviu. Tendo isso em vista e considerando aqui que o nosso enfoque é mais político, nós estaremos abordando temas como a formação do Estado, a organização da administração pública, instituições, representatividade, partidos políticos, revoluções, movimentos sociais, redes, democracia e ética. Bom, como o nosso caminho pela frente é bastante longo, nós gostaríamos de sugerir a você que se inscreva no nosso canal ou então deixe algum comentário abaixo do vídeo, que nós estaremos atualizando as informações sempre que possível. Antes de mais nada, acho que é importante esclarecer aqui que esse não é um manual de política, nós não pretendemos prever o futuro, né? A nossa intenção aqui é apenas contribuir um pouco com um processo de mudança que já começou, né? E nós não podemos fazer isso apenas esperando, né, que as coisas ocorram da melhor forma possível, mas nós devemos participar. E essa aqui foi a forma que nós encontramos para que isso se dê. Em segundo lugar, é importante esclarecer também que, lógico, nós poderíamos estar num local fechado, um ambiente controlado, sem vento, sem barulho, com uma iluminação melhor, mas nós decidimos aqui valorizar um pouco essa questão que já não é mais segredo para ninguém, que a informação está em todo lugar, a informação está em tudo. E hoje nós escolhemos iniciar esse trabalho aqui diante da Praça dos Três Poderes, em Brasília, que é o palco da política federal aí do nosso país, né? E nós temos aqui atrás de mim o Congresso Nacional, a sede aí do Poder Legislativo. Vou mostrar para vocês aqui desse lado, nós temos a sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto. E aqui desse outro lado nós temos ali a sede do Supremo Tribunal Federal, que hoje, aí, como vocês podem observar, está com a segurança bastante reforçada, considerando aí, né, as polêmicas que os nossos ministros do Supremo estão envolvidos, né, de corrupção, recebimento de propina, recebimento de recursos de facções criminosas, envolvimento com a máfia dos transportes, enfim. É uma corte hoje que é uma verdadeira vergonha para nós, né? Mas nós não viemos falar sobre isso hoje. A nossa intenção aqui é estar nessa praça, sentir um pouco a história do nosso país aqui, nesse local bastante significativo, que tem aqui, obviamente, a divisão dos poderes bastante evidente, né? Bastante clara. Mas estando aqui é impossível não se perguntar, né? De onde que vem o poder dessas pessoas que se concentram aqui em torno dessa praça? De onde que vem isso, né? Qual que é a fonte desse poder? Logicamente, entendendo o poder como uma capacidade de mobilizar recursos para o atingimento de um fim, né? Interessante notar que um outro autor também se fez essa mesma questão, né? Só que há muitos anos atrás. Ali por volta dos anos de 1500, o Etienne de La Boétie escreveu o discurso sobre a servidão voluntária, se perguntando a mesma coisa. Por que tantas pessoas, afinal, se submetem ao poder de um ou de alguns poucos que se encontram em torno desse um, né? E a resposta dele foi bastante inquietante, né? Para ele, servir a uma pessoa da forma como as pessoas costumam servir é uma espécie de irracionalidade, é uma espécie de vício, uma doença coletiva, né? Isso porque nós nascemos livres, nós somos livres por natureza e não faz sentido nós nos submetermos a uma pessoa estranha que nos oprime, que enquanto nós definhamos de tanto trabalhar, essas pessoas apenas ficam mais fortes, né, subtraindo, né, as nossas propriedades, os nossos recursos, enfim. Por que nós, né, continuamos servindo essas pessoas da forma como nós servimos? E a solução dele, né, para isso seria ali que nós deixássemos de servir essas pessoas. Nós não precisamos lutar, criar uma guerra civil ou uma guerra qualquer. Enfim, basta simplesmente que nós deixemos de servir a esses poderes que nos oprimem, que esses poderes vão aos poucos ali perdendo a sua força e nós vamos readquirindo a nossa liberdade, que foi retirada, né, por essa opressão.
Lógico que o Etienne não era bobo nem nada, ele sabia que não era tão fácil assim. Isso porque ele identificou logo que as pessoas não apenas serviam e continuam servindo a tiranos, mas elas desejam servir, né? Esse é o mais grave. E isso se dá, na opinião dele, porque nós temos costumes de fazer isso, né? Nós já nascemos num contexto de servidão e aprendemos ao longo da vida que é bom servir, né? Que é uma coisa ali que deve ser feita e as pessoas não contestam isso, né? Elas continuam servindo, acham ali alguma utilidade em servir, né? E a situação é essa que nós podemos aqui talvez trazer, né, para a nossa atualidade. Bom, além disso, né, você tem, lógico, a educação, que também impacta esse desejo das pessoas quererem servir. Você tem também, na opinião dele, a religião, que é um fator bastante forte para que isso continue se dando. Mas, lógico que eu não vou me aprofundar aqui no que ele escreveu, né, mas pensando hoje no nosso contexto, né, a partir dessas reflexões que ele trouxe, é possível tirar alguns aprendizados, aprendizados que nos servem ainda bastante fortemente hoje. E a constatação, né, que muitas pessoas ainda têm de achar que o Estado é simplesmente o exercício de uma função, né? Então, se fosse isso, né, bastaria que nós trocássemos aqui os nossos representantes por outros, substituíssemos hoje esses nossos ministros do Supremo aí, que são uma vergonha nacional, por outros qualquer, mas não é bem assim, né? A gente pode pegar, por exemplo, a nossa história. A gente já teve de tudo, né? Monarquia, império, república velha, Estado novo, surto liberal, populismo, intervencionismo estatal. Sobrevivemos a vários planos econômicos, sobrevivemos à flor de lis da intelectualidade, sobrevivemos ao maior esquema de corrupção da história, estamos sobrevivendo ao laconismo vigente. Enfim, não basta simplesmente trocar as pessoas, né? Em alguns casos, dependendo das pessoas, a situação poderia até ser pior. A gente precisa entender o Estado como uma estrutura, né? E dentro dessa estrutura ocorre ali uma relação de forças. E essa relação de forças vai definir prioridades, vai definir questões ali que o Estado vai implementar ao invés de outras, né? As defesas de alguns interesses vão prevalecer diante de outros. E isso é um aprendizado importante para a gente, que é possível trazer isso para a realidade de hoje, né? Muitas pessoas acham que é simples resolver o nosso problema, né? O que a gente poderia chamar ali de um voluntarismo muito excessivo, né? Achar que as coisas dependem apenas de uma vontade política, mas não é bem assim. É preciso compreender a política, né? De uma forma muito mais ampla. Lógico que a política aqui nós estamos entendendo também, né? Só para esclarecer, como uma forma de resolver conflitos, né? E você pode resolver esses conflitos através do diálogo. Em alguns casos se resolve isso através da guerra. E também, né, numa vertente mais recente, a gente pode entender a política como uma forma de buscar o consentimento da maioria através do voto, né? Se o diálogo e a guerra não seriam as melhores opções, a gente coloca ali algumas questões em votação e a vontade da maioria prevaleceria e seria uma solução ali bastante adequada. A gente tem também, lógico, né, uma perspectiva ali mais aristotélica, que entende a política seria como uma gestão das cidades, uma gestão do Estado, também ali definindo prioridades, enfim, mas a gente mantém aqui a perspectiva ali de resolução de conflitos que parece ser mais abrangente. Enfim, esse seria um primeiro ponto, né? Então não basta simplesmente querer mudar as pessoas, achar que é fácil, ter um voluntarismo ali excessivo e achar que tudo depende de vontade. Não é bem assim. É preciso compreender ali o contexto, compreender oportunidades que nos apresentam, que são ali construídas ao longo do tempo. Enfim, esse seria um primeiro aprendizado que a gente pode tirar aí das reflexões que o Etienne nos trouxe e que muitas pessoas hoje ainda compartilham. Além disso, o Etienne pontua ali alguns problemas também, ainda hoje frequentes,
que não é, logicamente, comparável à nossa forma de governo, que é a democracia, né? Ele estava ali analisando o que seria uma tirania, mas ele não valorizou muito o contexto, né? Ele deixou de lado a importância desse aspecto aí para a nossa análise, porque o contexto ele tem um impacto muito forte no comportamento das pessoas. Além disso, ele não deu ali atenção suficiente aos valores, né, individuais das pessoas. Esses valores afetam, né, a maneira como elas se comportam. E além disso, né, afinal de tudo ali, ele colocou em prática ali uma receita ali para o erro, né, que é o de comparar pessoas a animais, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso. E no caso dele, como se as pessoas fossem ali muitas vezes escravas dos seus sentimentos, escravas dos seus hormônios, escravas dos seus genes, enfim. Essa seria ali outras limitações que o Etienne nos traz, né, nos apresenta, que ainda hoje muitas pessoas cometem. Para resolver tanto essas dificuldades que o Etienne encontrou, como que a gente pode observar muitas vezes hoje em dia, a gente poderia, por exemplo, ressaltar a importância da ética na prática política. Logicamente que não é possível você exigir que todas as pessoas tenham comportamento ético, né? Isso não seria viável, né? As pessoas têm as suas limitações, suas ideologias, suas orientações, mas é possível você demandar que algumas pessoas, pelo menos a maioria, acho que hoje isso é possível, tenham acesso a informações, elas considerem opções para tomar suas decisões, elas sejam capazes de tomar suas decisões com autonomia e principalmente elas se responsabilizem por eventuais consequências das suas decisões. Isso eu acho que é uma contribuição importante para a gente pensar ali nas limitações tanto do Etienne na época, como de muitas pessoas hoje em dia, né? Esse é um ponto bastante claro aí para a gente pensar sobre esse assunto. Enfim, esse aprendizado, acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com vocês, mais ou menos os que eu gostaria de trazer. Vamos aí aprofundar novas questões nos próximos episódios. No próximo episódio nós estaremos refletindo sobre a formação do Estado, com a obra Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Nós vamos tomá-la como referência, né, para a nossa reflexão aqui. Enfim, espero ter trazido alguma contribuição a esse processo que está apenas começando, esse processo de mudança necessária, mudança imprescindível aí, que já começou e que nós todos devemos participar para que ele se dê da melhor forma possível. Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, se inscrevam no canal e fiquem atentos aí às novidades que nós iremos postar no próximo episódio. Forte abraço!